Fala galera, beleza? Tudo bem? Rangel chegando com vocês para mais uma aula de biologia. Agora começando um novo bloco, o núcleo celular. Chegamos à parte não mais interna da célula, mas uma das partes mais importantes por conta das funções executadas por ela. O núcleo celular, que ocupa mais ou menos 10% da área da célula, é a região que contém o material genético da célula e, portanto, tem a responsabilidade de comandar a célula como um todo. Lembra sempre que se eu estou falando com você de núcleo celular, essa aula está falando sobre seres eucariontes. Os seres procariontes, tanto do domínio Eubacter quanto do domínio Archaea, que há um pouquinho de tempo atrás a gente chamava apenas de reino Monera, esses caras não têm núcleo. Rangel, uma vez estudando bactérias, eu vi que eles têm nucleóide. Beleza, material genético disperso no citoplasma. Nucleóide, tem sim. Agora, núcleo é característica de ser eucarionte. E a primeira grande característica de um núcleo é possuir uma membrana que separa ele do citoplasma. Se você imaginasse que esse meu quadro, saia até na frente para você ver. Se você imaginar que esse meu quadro é uma célula retangular, o núcleo está aqui, ó. Essa borda metálica que o quadro tem seria a membrana celular. E a parte branca aqui entre eles, entre o núcleo e a membrana, seria o citoplasma. Eu até podia brincar, ó, os nomezinhos são as organelas citoplasmáticas. A parte em branco, o citosol ou hialoplasma, regiões do citoplasma. E da membrana para dentro, nós temos o núcleo celular. Essa membrana é chamada de membrana nuclear, ou cariomembrana, ou carioteca. Ela é uma membrana que tem duas faces, uma face externa voltada para o citoplasma e uma face interna voltada para o núcleo. Aqui no núcleo tem uma camada proteica ligada, proteínas integrais, proteínas presentes na membrana, acabam travando outras proteínas na região interna do núcleo, dando formato a ela, forma a chamada lamela nuclear, que acaba dando estrutura ao núcleo celular. E ainda permite, com a associação a outras proteínas, a formação de pequenos poros. Vamos com calma. A carioteca, então, separa o material genético e estruturas nucleares do citoplasma. Mas essa separação não precisa ser necessariamente total. Por que não? Porque existem pequenos poros na carioteca que permitem, por exemplo, que substâncias produzidas no citoplasma, como uma proteína, entrem no núcleo para ajudar o seu funcionamento. Assim como o núcleo celular produz, por exemplo, RNA mensageiro, que vai lá para o citoplasma sofrer o processo de tradução. A troca de substâncias, água, sais, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, ocorre via poro nuclear. É engraçado que é diferente da membrana plasmática, né? A membrana plasmática tem proteínas canais, tem algumas proteínas transmembranas que atravessam substâncias pela membrana. Mas nesse caso não é proteína não, é poro mesmo. É um poro formado por borda proteica, mas está ali presente para trocar substâncias citoplasma, núcleo. Legal? Olha, esse troço rosa grandão aqui chama-se rede de cromatina. Cromatina é a estrutura onde está contida a molécula de DNA. A cromatina é uma estrutura, na verdade, que tem a junção da molécula de DNA a proteínas estruturais, chamadas de histonas. As histonas permitem que o DNA se enrole nela e o enovelamento do DNA mais histona, o DNA na histona, acaba formando a nossa cromatina. Essa cromatina, você deve estar sentindo falta, né? Quando a gente olha assim, o desenho do núcleo, a primeira coisa que nossa mente tenta procurar é o cromossomo. E não tem cromossomo aqui. Na verdade, tem sim. Só que o cromossomo está com outra roupa. O cromossomo está em outra fase. A cromatina é que vai se transformar em cromossomo, mas numa fase especial da vida da célula. Cromatinas viram cromossomos quando a célula vai fazer divisão celular. Quando a célula está na fase de vida, onde ela trabalha normalmente por ela, há uma fase chamada de intérfase, a sua molécula de DNA está no formato de cromatina. Essa cromatina é que é funcional. É onde o DNA está desespiralizado, e como ele está desespiralizado,
ele tem um formato que permite a leitura dele. Na verdade, ele não está todo desespiralizado, não. A rede de cromatina está representada em rosa. E essa parte rosa que você está vendo da cromatina aqui é chamada de eucromatina. A eucromatina é uma parte desespiralizada, onde o DNA está bem ativo, bastante funcional mesmo, tá? Eucromatina com DNA ativo. Mas não sei se você notou, entre o rosinha embaralhado que está aqui, existem umas molinhas roxas. Essas molas roxas também fazem parte da cromatina, só que são outra região. Que região da cromatina é essa? É uma região chamada de heterocromatina. Ué, Rangel, peraí, agora tu bugou minha cabeça aí. Como é que a molinha roxa pode ser heterocromatina se eu tô lendo que tá saindo uma seta daqui e eu tô chamando esse cara de nucleolo falso? Afinal da história, é nucleolo falso ou é heterocromatina? Os dois. A heterocromatina forma o chamado nucleolo falso. Mas o que é nucleolo falso? Pô, peraí, primeiro vamos entender o que é nucleolo verdadeiro, né? Que é essa estrutura ovalada aqui, presente no núcleo celular. O nucleolo é uma estrutura que armazena pra gente RNA ribossômico. A grande função dele é armazenar RNA ribossômico. Eu espero que você ainda lembre. A função do RNA ribossômico é formar o ribossomo, estrutura citoplasmática, que pode estar ou livre ou associada a membranas do retículo endoplasmático, que sintetiza a proteína para você. Até uma curiosidade, o retículo endoplasmático, ele brota da membrana externa do núcleo. Eu não vou continuar desenhando ele aqui não, para não ficar grandão espaçado, tá? Mas o retículo... Vou fazer só mais um pouquinho para ficar bonitinho, mudei de ideia. Pronto. Tá ele aqui. Que nós temos um retículo endoplasmático ligado à carioteca do núcleo. E a membrana, desculpa, o nucleolo, ele armazena RNA ribossômico que, junto a proteínas estruturais, vão formar os tais ribossomos. Aí esses ribossomos, se associarem ao retículo endoplasmático, farão do retículo um retículo endoplasmático granuloso, onde os grânulos nada mais são do que os ribossomos que sintetizarão polipeptídeos para gerar nossas lindas proteínas. Beleza? Então o RNA ribossômico com proteínas estruturais formará os ribossomos. E ele é acumulado dentro do núcleo numa estrutura chamada de nucleolo. Ah, então aqui também tem RNA ribossômico, Rangel? Não. Ué, então por que o nome é nucleolo falso? É simples. Quando microscopistas, a galera que trabalha com microscópio, com microscopia, vai tentar ver o nucleolo verdadeiro, eles jogam um corante no nucleolo verdadeiro. E ao corar o nucleolo verdadeiro, como esse DNA está espiralizado, a heterocromatina é uma parte do DNA espiralizada, em espiral, o corante pega aqui também. Ó. Aí acaba corando uma região da cromatina chamada de heterocromatina. Ah, então qual é a função do nucleolo falso? Enquanto estrutura não tem função não. Ele só é uma região da rede de cromatina que por estar espiralizada não tem ação funcional nesse momento. Então isso é o nucleolo falso ou heterocromatina. Faltou só um termo aqui, ó, o nucleoplasma. Nucleoplasma seria o citoplasma do núcleo. Ou seja, a mesma coisa que o citoplasma representa para a célula, uma região onde ocorre parte do metabolismo, onde tem moléculas inseridas, tem bastante água presente para o bom funcionamento de enzimas, por exemplo, sais minerais, entre outros, o nucleoplasma também tem. A constituição dele não é semelhante, ou melhor, não é igual ao do citoplasma, tem diferença. Varia de célula a célula, para você ter uma ideia geral. Então, esse é o núcleo celular. Estrutura que não precisa ser centralizada, mas que é fundamental para o bom funcionamento da célula. Beleza, galera? Aproveita agora, tira aquele print. Valeu!